Incompetência cervical. A famosa IC. Você sabe o que é? Sabe como lidar com ela? É uma tristeza, né? Mas bora conversar um pouco comigo nesse vídeo. Vou falar um pouquinho da minha experiência, de como tem sido pra mim. Bom, tenho 30 anos. Minha primeira gestação foi com 29, da nossa pequena Lia. Era uma gestação perfeita, não teve nenhum problema. Até que quando com 21 semanas comecei a ter umas dores mais fortes e precisei ir para o hospital. Ao chegar lá, já estava com 3 centímetros de dilatação, a bolsa no canal para estourar e não tinha muito o que fazer. Nós tentamos de tudo, mas infelizmente nossa pequena precisou morar com o Senhor mais cedo. Mais cedo não, né? Porque a gente sabe que ele tem o controle de tudo. Mas logo durante a minha estada no hospital eu descobri que eu tinha essa doença, incompetência cervical. O que é isso? Ela é caracterizada pelo afrouxamento do colo do útero durante a gestação, principalmente no segundo trimestre, quando o bebê já começa a pegar peso. O colo, ele é flácido, então, conforme o bebê vai forçando o peso, ele vai abrindo, vai diminuindo, na verdade, né, até abrir. E aí, isso faz com que a portadora, né, a mulher, entre em trabalho de parto prematuro extremo e muitas vezes até sem chances de sobrevivência para o bebê fora do útero. Isso foi o que aconteceu com a minha filha, com a Lia. Foram momentos muito tensos. Eu lembro, eu posso repassar com vocês o tempo que eu fiquei no hospital, a sensação de tê-la no colo. Graças a Deus, meu parto foi um parto bem bonito, mas com um fim bem difícil. O enterro da nossa pequenininha. E aí, a médica que me assistiu durante o tempo no hospital, ela tinha me comunicado que eu tinha essa doença, mas eu não levei muito a sério. Porque eu achava que não é possível que isso aconteceu comigo. O meu médico, que me acompanhava já há mais um tempo, disse que não foi nada, que eu não tive nada, realmente foi uma fatalidade. Me disse que por conta de uma infecção urinária que isso aconteceu, enfim. E aí, para minha surpresa, depois de 3 meses, recebi um novo positivo de gestação. Fiquei em choque. Eu ainda estava me recuperando da perda da Lia e realmente foi uma sensação muito antagônica. Eu estava com muita alegria de estar, né, grávida novamente. A gente sempre quis ter muitos filhos e com muito medo também. E aí, consegui, né, passar por essa médica que me acompanhou no primeiro caso dali, inclusive, doutora Pamela, um beijo, obrigada por tudo, você é maravilhosa. E então, ela nos acompanhando, indicou a cerclagem, que é uma cirurgia onde é costurado literalmente o colo. A minha foi uma cerclagem dupla, então eu tinha 2 pontinhos lá segurando. E aí, essa cerclagem ela pode ajudar que a gente não entre em trabalho de parto, né? Ajuda a manter o colo fechado. O grande problema é que a cerclagem ela não faz milagres. Ela não inibe o trabalho de parto e nem se a bolsa estourar. Então, a gestação de alguém que tem incompetência cervical é uma gestação acompanhada por muitos medos e angústias. Por isso, se você é uma das pessoas que procurou esse vídeo porque está vivendo isso, ou foi diagnosticada logo, né, agora com isso, provavelmente ou depois de uma perda, ou no momento em que foi fazer o morfológico do segundo trimestre e teve que fazer uma cerclagem de emergência, fica aqui, eu vou te contar como que foi comigo essa segunda gestação. Primeiro que foi uma gestação já muito próxima da outra, então os meus medos eles ficaram bem evidentes, né? No começo eu tive muita dificuldade de associar que eu teria o meu filho comigo e etc. Mas uma coisa importante foi me lembrar, que eu acho que foi o salmo que me acompanhou durante todo o processo da gestação, foi me lembrar do Salmo 139, que fala que Deus tem no seu livro escrito todos os dias da nossa vida. Então, eu sempre que os meus sentimentos me pegavam, porque não foi uma gestação fácil, além da IEC, eu tenho útero irritável, eu tive outras complicações, eu tenho problema renal, então tive várias infecções urinárias durante o processo da gestação, entrei em trabalho de parto com 23 semanas, na mesma semana praticamente da outra gestação, fiquei no mesmo quarto da outra gestação,
Foi realmente muito complicado pra mim lidar com tudo isso. E eu acho que é pra qualquer mãe, né? A gente tem um sonho. E é importante que a gente se lembre que os nossos filhos, eles não são nossos. Eles são emprestados pelo Senhor. E isso ajuda a gente ter um pouco mais de racionalidade, né? De pensar um pouco mais com a mente e não só com os sentimentos. Porque, vou te falar uma coisa, muito desses sentimentos que você tem, que tem envolvido seu coração, que você tem sentido, não são reais. A gente fica baseada no e se acontecer isso, eu tô sentindo uma dor diferente. E realmente, os médicos indicam que quando você sente dor, entrar em contato com o seu médico, ou até ir no pronto atendimento. Mas todas as vezes, né, que tem alguma coisinha diferente, a gente já entra naquele desespero, achando que já tá em trabalho de parto, que vai perder novamente o nosso filho, ou vai perder pela primeira vez. E eu queria te deixar esse incentivo de prestar atenção nos seus sentimentos. Muitas vezes, a maioria deles não passam de suposições. Eu acompanhei, né, durante a minha gestação, eu acompanhei muitas gestantes com a mesma situação que eu. E pude perceber que muitas vezes a nossa mente, ela auxilia muito nesse processo. Se a gente não tá bem, se a nossa mente não tá bem, se a gente tá com crise de ansiedade, com muito medo, o medo acaba paralisando a gente. E uma coisa que é importante, a gente acaba nem vivendo essa gestação, porque é uma tensão tão grande que acaba piorando, né, algumas outras questões da gestação, né, porque é muito importante que a gente tenha uma gestação saudável e tranquila. É claro que no nosso caso não dá pra ser tranquila, mas dá pra gente trabalhar os nossos sentimentos e trabalhar com a realidade, que eu acho que foi o processo que mais me ajudou. Olhar pra realidade, né? Muitas das coisas que eu sofri na gestação do Matheus, meu filho Matheus hoje tem 45 dias, ele é uma bênção. A gente chegou até 38,3 a gestação, né? Foi um parto muito gostoso, muito tranquilo. Na verdade, no final a gente queria que ele nascesse, ele não nascia. Mas enfim, olhar para isso de uma maneira racional vai fazer com que você pense na realidade, apalpe a realidade literalmente, né? Consiga olhar para o que você tem de real. Porque a gente cria muitas suposições na nossa mente e essas suposições muitas vezes não nos levam a lugar nenhum porque elas não são a verdade. Olha, se você tá passando por essa dificuldade agora, respira fundo e olha para o que você tem. O seu bebê tá aí, tá quietinho, tranquilo, tá dando tudo certo. Aos poucos você vai conseguir vencer semana por semana, né? E se alguma coisa acontecer, pode ser que aconteça, ninguém tá isento, né, de que nada aconteça numa gravidez de risco. Mas essa coisa não aconteceu. O que você tem de real aí, hoje, é o seu bebê com você. E às vezes, você vai falar, Gabi, mas eu nem tô grávida ainda, eu nem sei se eu quero engravidar de novo, eu passei por um trauma muito difícil, eu não tô sabendo lidar com isso. Busque ajuda. Eu acho que muito mais do que termos técnicos nesse vídeo, eu quero trazer essa ideia do quanto é importante a sua mente estar bem, do quanto é importante você trabalhar isso dentro de você e às vezes com a ajuda de profissional, de algum conselheiro bíblico, de alguém que esteja perto de você, ter essa noção de que você vai conseguir aproveitar mais a sua gestação se você conseguir olhar para si mesma e olhar para a realidade, né? Muitas vezes não sei vocês se precisaram, mas eu precisei ficar de repouso boa parte da gestação, saía de casa só para fazer exames e consultas. Foi um período muito difícil para mim, porque eu gosto muito de sair na rua, mas eu sempre tentei olhar o copo meio cheio, sabe? Essa restrição me levava a um lugar onde eu queria chegar. E aí aprendi a fazer algumas coisas de crochê, inclusive tirei as fotos do primeiro mês do Matheus com o macacão que eu fiz. Aprendi a lidar, né, com as minhas limitações. No começo eu ficava muito chateada por ver minha casa suja e aos poucos eu fui aprendendo a lidar com isso. Eu tive também muita ajuda e é importante que você tenha uma rede de apoio, que seus amigos e familiares estejam perto. Muitas vezes os palpites serão intensos. Eu ouvi muita coisa de todos os jeitos. Muitas delas eu filtrei, sorri, acenei e fingi que nem era comigo. Porque tem muita informação errada, muita gente também que não percebe, mas magoa muita gente.
Eu lembro que eu ouvi várias vezes, nossa, mas você sabia dessa doença e engravidou de novo, como se eu não tivesse o direito de ter filhos. E isso, por vezes, me magoava, mas eu escolhia também até quem eram as pessoas que eu ia deixar com que entrassem no meu coração as falas, sabe? Porque muitas vezes as pessoas não entendem, elas estão de fora, elas não têm noção do que está passando dentro do nosso coração. Então, uma dica que eu dou é acolha seus sentimentos, mas nem sempre confie neles, porque nem sempre eles estão corretos. Lembre-se que o seu bebezinho, ele já foi projetado pelo Senhor. E se for para ele estar aqui com a gente, ele vai estar. Independente da incompetência estilo cervical, independente das complicações, né? Eu vi muitos casos de meninas que estavam assim com um colo de milímetros e conseguiram chegar até o final da gestação. Por quê? Porque era para ser. O meu caso mesmo, eu entrei em trabalho de parto com 23 semanas, precisei ficar internada por alguns dias para tentar inibir esse trabalho de parto. E nós inibimos, né? Com a graça de Deus. E então, assim, essa minha gestação, inclusive, foi muito mais difícil, muito mais cheia de desafios do que a gestação da Lia. E o Matheus tá aqui e a Lia não. Então, lembre-se que cada história é uma. Não baseie o que você está vivendo agora no que você já viveu. Porque me ajudou muito pensar que a história do Matheus era outra história, diferente da história da Lia. E cada um tem a sua. Então, não fica pensando no que você já viveu, naquilo que você já passou, não deixe com que o medo te paralise, porque acaba que você não vive a beleza de uma gestação. E é um momento único que você vai sentir muita falta, porque eu já sinto falta do barrigão, eu já vi uma foto e falei, eu quero ir de novo. Claro que no meu caso, por outras complicações de saúde, eu não poderei, né, pelo menos por enquanto, pensar em ter filhos, mas a saudade da barriga fica. E tente olhar sempre o copo meio cheio. Tente olhar para o que você tem em vez do que você não tem. Que isso vai te ajudar demais na caminhada, né? Não posso sair. Não, mas eu tenho a minha casa e estou aqui na minha casa. Ou estou na casa de algum parente. Tenho alguém me ajudando. Tenho pessoas ao meu redor que se importam. Estou conseguindo caminhar dia após dia. Às vezes você não vai ter pessoas por perto, mas cada dia é uma vitória. Não se esqueça de trabalhar a sua mente, de pensar naquilo que é positivo, de não deixar com que o medo te paralise e olhar para a realidade, porque eu tenho certeza que esse caminho é um caminho mais complicado do que o normal, mas é um caminho possível de ser vivido. Eu sou prova viva disso. Entendo muito as dores e angústias, mas entendo também que a gente precisa assumir o controle da nossa mente e não deixar com que essas coisas tirem a beleza da vida, ok? Se você está vivendo esse momento, já viveu, deixa um comentário aí, deixa seu nome, eu posso orar por você, se precisar de alguma coisa, se tiver alguma dúvida ou algo que eu puder ajudar, comenta aí, aqui embaixo, que logo eu respondo, tá bom? Um abraço, tenha uma linda gestação e se você, por algum motivo, teve alguma perda, busque informações. Informações nos ajudam demais. E eu vou orar para que você seja direcionada pelo Senhor sobre o que fazer, sobre o próximo filho, como vai ser e etc, ok? Um abraço, meninas. Fiquem com Deus.